As pessoas, quando chegam perto de mim para me ajudar, elas chegam com uma ajuda, elas querem me prender, elas colocam algemas para eu não machucar elas. Mas espera aí, eu estou precisando de socorro, não estou precisando de algema. Eu já tenho as algemas das trevas, agora algemas das pessoas também. Não, você já reparou que quando você mais precisa de ajuda é quando você menos tem ajuda? É quando desaparece todo mundo, desaparece amigo, desaparece todo mundo, porque você precisa de ajuda. E Deus permite isso porque para que você saiba que pessoas são falhas, mas Ele não falha. Ele não falha nunca. Então esse homem, a primeira opção é que ele tenha pedido socorro de alguma forma. E pediu socorro, nem sabe direito para quem está pedindo, mas eu amo o seu coração. E a segunda opção, esse homem nem pediu socorro, mas Deus, que é onisciente, conhecia o coração dele, claro, com certeza. E a resposta do coração dele para um encontro com Deus. Eu quero dizer, aliás, a gente está às portas de um encontro com Deus. O encontro com Deus, esse encontro com Deus é um marco na tua vida, porque você tira 3 dias para ficar só com Ele, nada te distrai, absolutamente nada. É claro, você tem que receber muito, porque nada vai te distrair. E você precisa ter a manutenção. Quantos aqui já foram para o encontro? Você sabia que você tem que ter um encontro com Deus todo dia? Você precisa ter. Pentecostes é um encontro com Deus. Foi um encontro com Deus lá no Monte Sinai. Deus falou para o povo, olha, eu quero que vocês subam aqui, porque é um encontro comigo. Vocês eram escravizados no Egito, agora eu quero dar um revestimento de poder. Nunca mais escravos. Nunca mais esse povo, nunca mais. Eles foram até exilados, mas escravos, nunca mais escravos. Vocês precisam entender que eu estou dando uma nova identidade, estou dando poder, autoridade, revestimento de poder. Era todo esse presente que Deus tinha para dar. O maior presente que você tem, bom, não dá para enumerar o maior. O maior presente é salvação, sim. Mas o segundo maior presente, não tem como eu colocar em graduação. Não, o maior presente é a salvação. Vou pôr tudo na mesma categoria. O presente de Deus para você foi salvação. O presente de Deus para você é o Espírito Santo que está aqui e que está dentro de você. Ele só gostaria de ter mais espaço no teu coração. Quanto mais espaço você der para o Espírito Santo, quanto menos de você e mais de Deus, aí sim, você vai ter, quando você deitar a cabeça no travesseiro, pode ser que Deus te dê sonhos. Não sei se esse for o seu dom. Senão Ele vai falar com você de várias formas. Quando você ouve uma música, quando você ouve uma pregação, e mais, você vai entender. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa igreja vai receber discernimento espiritual. Discernimento não só para você distinguir o que é certo e errado, o que é carne e o que é trevas, mas você precisa também discernir a voz de Deus. Discernir é entender. A voz de Deus, Deus fala com a gente, é a gente que não ouve. Por isso eu digo agora uma palavra profética para você, efatá, que seus ouvidos se abram e a partir de hoje você começa a entrar num nível com Deus, que você vai ouvir Deus andando, orando, dormindo, cantando, tomando banho. Você vai ouvir Deus, porque Deus tem amigos. O que Jesus disse? Eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo de quê? Amigos. Ele não quer ter, sabe, que você tenha só esse relacionamento, ó Deus altíssimo de Abraão, Isaac, Jacó, vai lá e tem uma lista de pedido. Ok, tudo bem, já falamos hoje, não é Deus? E Deus falou, peraí, eu nem comecei a falar, só você falou, você já está indo embora, você tem que me ouvir. Então para de ter um relacionamento com Deus de monólogo. Deus é o teu amigo, é teu pai, é teu Deus, é teu Senhor, é teu Salvador, teu Redentor, mas Ele é o teu amigo. E Ele está preparando, quando Ele vem, quando a geração é problemática, Ele não escolhe 1, 2, 3 pessoas, Ele escolhe aquela geração. É só você olhar para a geração de Êxodo. Não era só Moisés, era Arão, era Miriam, Caleb, Josué. E eu posso dizer o nome, Bezalel, Otiniel, tantos e tantos nomes. Gente, que geração de só gente top.
Mas aí quando você chega na igreja primitiva, aí você fala, era só os 12. Que só os 12 que ficou 11, né? Não eram só os 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Não, eu tenho Estevão, eu tenho Paulo, eu tenho tanta gente, eu tenho Filipe, eu tenho tanta gente, Dorcas, tanta gente ali. Por quê? Porque Deus escolheu aquela geração e por isso ele revestiu de poder, e o diabo teve trabalho com aquela geração e ele vai ter trabalho com essa geração, porque você vai estar revestido de poder quando você acorda, você vai estar revestido de poder quando você sai na rua, quando você orar por uma pessoa, não vai ser qualquer tipo de oração, não, vai ser uma oração de poder. Muito pode. A oração do justo muito pode na sua eficácia, ou seja, ela é poderosa. Fala comigo, a minha oração é poderosa. Por muito tempo eu achei que a minha oração não era poderosa. Eu achava que a oração dos outros era poderosa. A oração da minha mãe espiritual, que era a dona Esmerinda, essa é a minha, Deus ouve. E eu sempre falo, dona Esmerinda, ora por mim. Não tem nada demais ela orar por mim. É bom as pessoas orarem por mim. Mas eu tinha que entender que a oração dela é poderosa realmente. Mas a minha oração também é poderosa. Quando eu entendi isso, eu escrevi o livro que eu não reeditei mais. Mas é a oração que funciona. Eu quero te dizer que a oração funciona. Somos nós que delegamos esse poder para uma pessoa que você acha que tem mais intimidade, ou que tem uma oração mais, como eu disse, uma oração mais poderosa do que a tua. Mas eu deixei aqui o gadareno, e este homem, além de todas as prisões, quais eram as prisões? Nem falei. Ele tinha prisão familiar. Aonde? Você acha que ele conseguia ter relacionamento se ele era violento? Como é que você acha que ele era na casa dele, quando ele não estava nos sepulcros? E quando ele chegava lá, oi pai, oi mãe, ele era normal? Não, esse homem, de repente, todo mundo pisava em ovos. Todo mundo tinha problema, todo mundo tinha medo dele. Então, ele tinha problemas familiares. Problema financeiro ele tinha. Ele não conseguia trabalhar direito. Ele tinha problemas em todas as áreas da vida dele. Mas e espiritual, emocional, familiar e financeiro. Eu garanto que você se encaixa em algum desses problemas. Quem tem problema em alguma dessas áreas, levanta a mão. Familiar, ou espiritual, ou emocional, ou financeiro. Você está falando... Aí eu lembro de uma ocasião, do jeito que eu coloquei generalizado, aí eu lembro de uma ocasião em que um pastor falou assim, que Deus, eu estava pregando, e ele pegou o microfone da minha mão, e ele disse assim, Deus está falando comigo, e eu, amém, né? Aí eu entreguei o microfone, aí ele falou assim, Deus falou que aqui tem gente, muita gente com problema na coluna. Eu olhei para ele e falei, gente, tem muita gente mesmo com problema na coluna, isso não é revelação. Aí, quando ele chamou à frente, veio aquela multidão, gente, problema na coluna, dor na coluna, e hérnia de disco, e tanta coisa, né? Aí veio toda aquela multidão, eu falei, uau, Deus falou com ele, né? Mas eu não estava sentindo no coração que Deus estava falando com ele. Aí, de repente, ele falou assim, e aqui do meu lado fica os que têm, bico de papagaio. Bico de papagaio, a coisa está estranha, né? Ele cortou minha pregação, aí bico de papagaio. Aí não tinha muito, viu? Tinha uns 2 ou 3 de bico de papagaio. Aí, e eu nunca tinha ouvido falar em bico de papagaio. Aí ele falou assim, e eu aqui, estou aqui do lado dele, né? E aí ele, sai o bico e sai o papagaio. Gente, eu comecei a ficar vermelha. Eu queria rir, não podia rir. Eu nem sou de dar gargalhada. Eu queria rir, não podia rir. Eu falei, meu discernimento está ok. Quando eu senti que não era Deus, o meu discernimento ainda está ok. Mas entrou o pastor aí no meio.